haja, e aconteceu. Mas quando ele foi fazer o ser humano, ele pegou matéria já pré-existente. Ele pegou o barro e do barro fez a mim e fez a você. Então para Deus não há impossível. Ele faz coisas lindas, ele faz coisas profundas, usando aquilo que não existe e usando aquilo que existe. Por isso que você deve, e esse é o propósito, essa ideia de você trazer nesse lugar a casa do Pai, trazer algo que existe e que você precisa que seja multiplicado na sua vida. E isso pode ser tanto material como espiritual. Amém? Glória a Deus. Cadê o Leonardo? Fala para ele vir aí fazer nos ajudar, por favor. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, nós vamos ler, amém? Mateus capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 14. Quem achou diz amém. Glória a Deus, todo mundo ligado. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou numa expectativa muito grande sobre isso, porque quando Deus colocou isso no meu coração, eu me alegrei, porque eu disse assim: é um Deus provedor, é um Deus girei, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então, se você se propor a ouvir, a obedecer, você não tenha dúvida que Ele vai fazer a multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Livro de Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, se você achou, agora você só coloca aí do seu ladinho, vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar, Pai, desde já diante de Ti, essa série do mês de abril, milagres da multiplicação, crendo que só o Senhor pode operar milagre, só o Senhor pode fazer. Por isso nós consagramos a Ti essa série, esse trabalho, crendo, profetizando e declarando sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, que ela será grandemente abençoada. As suas bênçãos, que já são grandes, serão muito mais multiplicadas sobre as vidas dos teus filhos, porque o Senhor tem prazer em abençoar, em multiplicar, em alegrar os seus filhos. Assim, Pai, que essa palavra hoje direcionada para esse título venha de encontro aos nossos corações, que possamos entender, praticar e tomar posse dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 14, 13, amém? Diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui eu já quero, nós iremos continuar a leitura, mas aqui eu já quero declarar a multiplicação das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em cima da palavra de Deus que diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, ou seja, de um amor daquele que é um amor que se coloca no outro, que se coloca na posição do outro, que entende a dor, o sofrimento do outro. Então ele curou todos os enfermos. Então nessa noite eu quero declarar, profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja,
mesmo aquele que seja desenganado por homens, o Senhor diz: a última palavra é minha. Se tem alguém enfermo nesse lugar, tome posse dessa multiplicação. Em vez da enfermidade, a cura e a saúde multiplicada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura, meu irmão. Recebe, Carlos. Recebe, em nome de Jesus. Todo cansaço, toda dor já caiu por terra em nome de Jesus, porque é o Senhor Jesus que declara: eu faço, eu vejo e eu ouço o clamor dos meus filhos, e para aqueles que pedem, eu derramo, multiplico saúde sobre eles. Versículo 15: e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, compram comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços, e sobejaram o que sobraram, 12 alcofas, ou 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu sei que você já leu essa passagem, você já ouviu falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia é tão interessante que ela menciona a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele já estava em atividade máxima, com toda a força, com todo afinco, com todo empenho, no ministério pelo qual ele foi chamado. E qual ministério que o Senhor foi chamado, se não aquele de trazer salvação àquele que estava perdido, de trazer cura àquele que está enfermo, de trazer esperança àquele que não tem esperança nenhuma. Jesus então estava ali já praticando, fazendo, curando, restaurando, ressuscitando, fazendo tudo que fosse permitido àqueles que assim o quisessem. Interessante que na multiplicação dos pães e peixes é algo diferente, porque primeiro Jesus, vocês veem que Jesus, para sair do meio da multidão, ele procura um caminho de barco para ir para o outro lado e ir para o deserto. Aí você pode falar: mas Jesus, ele pegou então e saiu da multidão onde ele deveria curar, onde ele saía para trabalhar, porque ele saiu para ir para o deserto. A questão é que Jesus, ele pratica tudo o que está escrito na Bíblia, e ele pratica o que Salomão deixou também como legado em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Havia um tempo para o Senhor Jesus também se retirar, para ter intimidade com o Pai, para conversar com o Pai, porque nós precisamos ter, por mais que nós estejamos em atividade, pregando, cantando, louvando, cuidando, nós precisamos ter, e é prioridade, nós temos um relacionamento profundo e intimidade com Deus, e Jesus nunca abandonou isso. E ele então vai para o outro lado, e as multidões que ali estavam com ele, o que elas fazem? Elas vão a pé, vão correndo, vão chamando as pessoas, aquele desespero. Você vê que quando Jesus chega do outro lado, chega no deserto, o que ele encontra lá? Dá a entender que a multidão chegou primeiro do que ele. Já estava ali uma grande multidão, e a diferença que eu notei, que eu
Imagine você, faça a sua soma aí, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Há um estudo aproximado de 15 a 20 mil pessoas. Imagine Jesus querendo sair, ir para um lugar para orar, para estar com o Pai. Quando ele chega lá, uma grande multidão o espera. E quando ele encontra essa multidão, ele não se apavora, ele não reclama, ele não murmura. Ele desce, ele vê a necessidade daquela multidão, daquele povo que ali estava, aqueles que estavam para ser verdadeiramente curados ou receber as suas bênçãos. O Senhor faz o quê? Abençoa, cura, tira toda a enfermidade. É algo profundo e algo lindo. E Jesus, por não ter pressa daquilo que ele agora estava a fazer, ele começa a cuidar da população, ele começa a cuidar da multidão, ele começa a cuidar das pessoas. Aquele que precisa de uma oração, ele está aí orando por ela, e os seus discípulos acompanhando. Aquele que precisa ser curado de uma enfermidade, de uma lepra, ali Jesus estava curando. Aquele que precisava ser curado na sua mente, na sua parte emocional, Jesus o curava. E o dia foi passando, o tempo foi passando, e Jesus curando, e Jesus cuidando, e Jesus falando. De repente os seus discípulos observam que o dia já está indo embora, a noite já está se aproximando. Eles olham e veem a multidão que estava, e eles sentem a necessidade, ouvem a necessidade da população, da multidão, e dizem: eles estão com fome, eles precisam comer. Vamos então falar para o mestre se apressar. A pessoa que chega para falar para Jesus: Jesus, se apressa, Jesus vai logo. Não foi isso que eles falaram? Senhor, despede a multidão, porque eles não têm o que comer, estão com fome. Aí o que Jesus diz? Porque Jesus não é aquele que age de forma aparente. Tem pessoas que são aparentes, mas por dentro são totalmente diferentes. São aqueles sepulcros caiados, que por fora todo bonito, todo caiado, todo pintado, mas por dentro todo podre, todo estragado. Tome cuidado com pessoas assim. Pessoas que querem ganhar só a sua consciência, só o seu coração. Mas Jesus não era assim, e não é. Ele pega para os seus discípulos: eles estão com fome? Faz o seguinte, vai ter comida para eles então, dê pão para eles. Os discípulos falam: Senhor, nós não temos dinheiro, e mesmo que tivesse 200 denários, não daria para alimentar toda a população. A pessoa que situação complicada, delicada, a população com fome, a multidão, aquele povo, homens, mulheres, crianças com fome, ainda com sede da palavra, e era essa a preocupação de Jesus, que havia muito a ele fazer ainda. Não era somente dispensar a multidão agora e pode ir embora, não, tinha muito a fazer ainda, principalmente saciar a fome daqueles que têm fome. Jesus sabia. Então ele pega e fala: olha, o que vocês têm aí? Não tem dinheiro? O que tem? Aí de repente chega alguém e fala assim, um dos discípulos diz: olha, tem um jovem que tem aí 5 pãezinhos e 2 peixes. 5 pãezinhos e 2 peixes. Mesmo esse discípulo não acreditando e não tendo noção do que ele estava apresentando diante de Jesus, ele colabora com algo. Para nós entendermos, muitas vezes nós não precisamos entender,
nós precisamos obedecer. Deus fala, eu não estou entendendo. Quem disse que é para nós entendermos? Se entender bem, se não entender, o importante é obedecer, o importante é confiar, o importante é estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Imagine 15, 20 mil pessoas, só um jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Primeiro que não dava para saciar a fome de mais de 2, 3. Jesus fala, traz para mim. Traz para mim. Levam até Jesus. E Jesus fala assim, olha, nós vamos alimentar essa multidão. Peça para que elas se assentem na relva, em grupos de 50, que nós vamos alimentá-los. Já pensou se você fosse, se eu fosse, se nós fôssemos os discípulos nessa hora? O que você faria, meu presbítero Marcos? Se você fosse Tomé, eu só acredito mesmo. Eles vão comer o que? Capim? Por mais que Jesus estivesse fazendo milagres ali, prodígios, você sabe que a fé dos discípulos é igual à nossa fé. Vê, acontece com você, comigo, e daqui a pouco nós estamos duvidando. Não é assim? Você poderia dizer, poxa, mas os discípulos viram já Jesus fazer tanta coisa. Lembra de Jesus multiplicando ali a água, transformando a água em vinho, que coisa fantástica. Jesus tornando limpo o gadareno, tirando todo o demônio dele, fazendo coisas espantosas. Por que ele não pode fazer um milagre agora? A questão é que era dúvida, e a dúvida estava no coração deles. O que ele vai fazer? Jesus então manda cada um pegar um cesto. É fantástico essa palavra. Quando eu começo a ler sua multiplicação, eu começo a viajar. Imagine 12 cestos, os discípulos ali ao lado de Jesus. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Jesus diz, a palavra diz que Jesus rasga o pão. E não diz que rasga o peixe. Então eu entendo que 2 ficaram com cesto de peixe, um peixinho para cada. E 10 cestos ficaram divididos ali, o pão era 5 pães, dividido para os 10 discípulos. Aí Jesus vai falar para eles, olha, imagine Pedro, olha o pãozinho para você alimentar a multidão. Já reparou que isso acontece com a gente? Um pedacinho de pão, um mar de gente esperando. Pedro pega o cesto dele, olha aquele pedaço de pão, olha para a multidão, olha novamente para o pão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero pensar, entender, talvez, quando o Senhor pega e fala para ele, agora vocês estão com cesto aí? Quem tem pão aí? Eu tenho. Todos têm pão? Tem peixe? Eu temos pão. Beleza, então agora levante-se e vamos servir a multidão. Já pensou, Caio? A multidão faminta, o dia todo esperando. Ele vai com o cestinho. Cara, eu não sei como que foi, mas eu imagino Pedro fazendo assim, ó. Gente, faça uma fila aqui, que nós vamos distribuir os pães. Aí Pedro disse, eu não vou olhar, porque, entendo, não, pode comer, pode pegar. Aí a fila vem. E Pedro só escutando os passinhos das pessoas vindo, e ninguém reclamando, e ninguém falando que acabou. Você pode entender? Eles
enfiava a mão, pegava o pão. Quando o outro vinha, enfiava a mão, pegava o pão, e o cesto ia subindo, ia subindo, ia subindo, não acabava nunca. Assim a multiplicação de Jesus: quanto mais você busca, quanto mais você pede, quanto mais você vai lá, mais Deus multiplica na sua vida. Multiplicado, cesto. Aí Pedro de repente olha para os irmãos e fala: você tem pão aí? Se tiver, pode me pegar do meu, que aqui eu posso servir a todo mundo. Tem bastante aqui. Multiplicação de Jesus é extraordinária. A multiplicação dos pães e peixes é multiplicar através de algo existente. Tinha ali 5 pãezinhos e 2 peixes. Quantos pães e quantos peixes não foram produzidos ali, transformados, multiplicados? O interessante é que quando eles distribuem para toda a população já está, toda a multidão, todo aquele povo, todo aquele mar de gente está alimentado. A palavra de Deus diz que sobram quantos cestos? 12 cestos. Esses 12 cestos sobraram cheios até a boca. Não caiu, não foi jogado ao chão, porque quando cessou, quando encheu o cesto, parou a multiplicação. Para entender que Deus multiplica até a nossa necessidade. Qual a sua necessidade? Deus não vai multiplicar nem menos nem mais, vai ser na medida. Você crê? É na medida que Deus vai multiplicar. Uma coisa que Deus zela e preza é pelo alimento. Lembra do maná? O Senhor falou: vai cair maná, todo dia vai estar na sua porta o maná lá, mas não acumule, não junte para outro dia, como na necessidade do dia, porque se comerem, se não comerem e juntarem mais do que vocês precisam, vai estragar. Ou seja, não adiantava juntar, não adiantava a ganância, não adiantava quando disse: é na medida e na proporção certa que Deus manda. Então, reconhecendo e conhecendo a palavra da multiplicação, nós devemos entender que para receber, como aqueles homens, mulheres, crianças ali receberam, eles tinham que ter pelo menos 2 atitudes. Primeiro, reconhecer a sua necessidade. Quer ser multiplicado na sua vida? Você precisa de multiplicação na sua vida? Reconheça a sua necessidade. Reconhecer é você largar toda a sua timidez, toda a sua vergonha, todo o seu orgulho e dizer: Senhor, eu preciso que seja multiplicado sobre a minha vida. Tem áreas da minha vida que precisam ser multiplicadas. Você tem que reconhecer e você tem que falar para Deus. Segundo, não somente reconhecer, mas ir a Jesus Cristo. Imagine que ali tinha aquele mar de pessoas. Mas será que naquela região só tinha aquela multidão? Quem foi abençoado? Aqueles que foram até Jesus. Quer ter multiplicação na sua vida? Primeiro, reconheça. E segundo, vá até Jesus. Isso é princípios para que nós possamos atingir a multiplicação da nossa vida. Não existe palavra mágica. Existe milagre. E o milagre, ele tem alguns princípios. Nós temos que aceitar, confiar, reconhecer e ir até Jesus. Amém? Segundo, Deus usa o pouco que temos para realizar o muito que é necessário na nossa vida. Deus usa o
pouco que temos para multiplicar a necessidade que nós precisamos na nossa vida. Talvez aqui existam pessoas, talvez esses que nos assistem pela internet, pessoas que precisam ter nas suas vidas a multiplicação de peixes e pães. O que representa peixe e pão? Senão a necessidade humana, a necessidade financeira. Pães e peixes podemos levar para o lado do azeite, que também é mantimento, também é necessidade. Lembra daquela viúva? A viúva que Serepta que não tinha, a não ser um pouquinho de azeite, um punhadinho de farinha, ela tinha um pouquinho. E Jesus, normalmente, não regra geral de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas via de regra, Ele usa o mínimo que você tem para multiplicar. O que você tem, o que você precisa, de pão, de peixe, de azeite, está pouco, apresenta diante de Deus e Ele vai multiplicar em nome de Jesus. O que você precisa, o que você tem, que é pouco, que você precisa que seja multiplicado na sua vida, é o tempo. Eu preciso. Parece que o tempo está cada vez mais sendo reduzido, e é verdade. Amanhece, daqui a pouco já é de tarde. Ontem foi domingo, depois de amanhã é domingo, né? De novo. O Denilson está no hospital já faz quantos dias? Vai fazer 15 dias. 2 semanas, né? O tempo não para, não espera. Mas nós precisamos apresentar diante de Deus pouco tempo que nós temos e Ele vai multiplicar sobre nossas vidas. Como isso? Eu não sei se você já observou, se você já conversou com pessoas nesse sentido. Tem pessoas que elas vivem as mesmas 24 horas que nós, e elas conseguem fazer 1001 coisa. Aí você fala, caramba, eu só consigo programar uma coisa, nem sempre eu consigo realizar um dia. Quer multiplicar o tempo na sua vida? Quer produzir mais? Apresente diante de Deus o tempo. Senhor, eu preciso de tempo. Eu preciso que o Senhor multiplique o tempo na minha vida. Ou que me ajude a entender como usar melhor o tempo. Talvez o tempo para algumas pessoas esteja tão curto, porque elas estão dormindo mais do que deveriam. Você já imaginou que a vida do ser humano hoje, a faixa, pelo menos medido pelos índices, pelo IBGE, é de 78 anos e alguma coisa. Eu acho que é menos. Mas imagine você, uma pessoa que vive em média 75 anos, ela dorme, e o Ministério da Saúde diz que o tempo que nós devemos dormir são 8 horas por dia. Se você dorme 8 horas por dia, faça a conta aí de quantos anos de vida você já perde, né? Sem aproveitar. Mas existem pessoas que não dormem 8. Não é seu caso, você dorme 4, 5. Tem pessoas que dormem 10, 11, 12. Tem pessoas que já acordam pensando em dormir. Misericórdia. Misericórdia. Tem pessoas que já acordam pensando em dormir. Tem pessoas que acordam e vão limpar a casa rapidinho para ir deitar de novo. Precisam que o Senhor multiplique nas suas vidas, adapte nas suas vidas o tempo para você poder ter ele multiplicado e viver melhor. Ah, mas eu durmo 4 horas por dia. Mas de 7 dias da semana, 5 você fica com essa cara emburrada, reclamando, murmurando. Perdeu? Para você nada está bom, tudo está ruim. Se chove, você reclama. Se faz sol, você reclama. Se faz frio, você reclama. Se tem que sair para trabalhar, você reclama. Se tem que ficar em casa, você reclama. Perdendo tempo. Deus precisa multiplicar na sua vida o tempo, dando
dando mais paciência, dando mais entendimento para você entender como o tempo é valioso. Lembra Jesus aqui? 3 anos de ministério. 3 anos. Em 3 anos, ele não perdia tempo. Você pensa que Jesus dormia? Muito pouco. Porque a parte humana cobrava dele também. Lembra? 40 dias no deserto. Passado para esses dias, ele teve o quê? Fome, necessidades fisiológicas. Mas Jesus normalmente não conseguia dormir. Lembra quando Jesus estava ali encostado junto com seus discípulos, que veio? Judas aparece para ser seu discípulo. Quem vai procurar Jesus de madrugada? Nicodemos. Não deixava Jesus dormir. Mas Jesus não estava preocupado, porque o tempo dele era precioso. Pessoas que são procrastinadas, praticam a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Eu também não, achei essa palavra na internet bonita, usei. Pessoas que deixam sempre para amanhã, sempre para depois, estão perdendo tempo de aproveitar, de criar projetos novos. Você fica sempre arrumando uma desculpa para fazer depois. Isso aí eu faço depois. Esquece, quebra essa condição do Brasil, de que brasileiro deixa tudo para a última hora. Sabe o que é isso? Procrastinar. Sabe o que é isso? Perder tempo. Porque aí você fica preocupado com o que você tem que fazer e não dá espaço para as coisas importantes que tem que ser feitas. Peça para Deus multiplicar o tempo sobre a sua vida. Amém? Deus quer multiplicar sobre a sua vida uma palavra muito linda, mas que nem todos conseguem viver. Coragem. Quer ter multiplicação na sua vida? Tenha um pouquinho de coragem. Um pouquinho de coragem vai fazer Deus multiplicar muito sobre a sua vida. Não sabe o que é um pouquinho de coragem? É um pouquinho mais da coragem de colocar em atitude. Chega de não confiar. Eu não vou porque essa porta não vai abrir, eu sei. Eu não vou porque esse gigante é tão grande. Ei, onde está a sua coragem? Apresenta diante de Deus. Fé. Nós já estamos encerrando. É algo que o Senhor nos mostra de forma muito clara como Ele quer multiplicar a fé sobre nossas vidas. Lembra que Ele fala sobre o grão de mostarda? O menor grão que existe na face da terra, que você facilmente perde. O que Ele diz: se você tiver fé o tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer exatamente isso. Multiplicar a sua fé através dos seus atos, através de você confiar, através de você acreditar. Aquela multidão que estava ali com Jesus, ela colocou, mesmo não tendo, não tinha o que comer, mas ela estava ali com um pouquinho que ela tinha. Ela não tinha tempo, mas ali estava. Ela não tinha coragem, não tinha azeite, não tinha fé o suficiente, mas estava ali para Deus multiplicar sobre a vida dela. Aí você pode dizer: o que me garante então que Deus quer multiplicar sobre a minha vida? Abra em Mateus 14, do 20 ao 21. Você vai entender porque Deus, e você terá certeza de que Deus quer multiplicar sobre a sua vida. Mateus 14, 20 e 21. Diz assim: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços e sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Sabe o que significa isso? Jesus é generoso naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele tem para você.
Ele não quer dar pouco, Ele quer dar o suficiente. Ele quer dar não somente para você, mas para que você multiplique com os outros. Comeram, saciaram, cada discípulo, 12 discípulos, sobraram o quê? Cada um com o cesto cheio. Para quê? Para estragar? Não, para ir entregar, para ir multiplicar na vida dos outros. Para que nós então estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? Para que essa palavra seja multiplicada sobre a vida daqueles que necessitam, para aqueles que estão doentes, que você possa levantar a sua mão sobre ele e pode dizer: seja curado em nome de Jesus. Isso é a multiplicação daquilo que você está recebendo aqui. Hoje você foi curado, você vai sair desse lugar curado. Mas para quê? Primeiro para si próprio e depois para você curar os demais. É porque aí isso vai aumentar a tua fé. Lembra Jó? Lázaro. Jó curado, Lázaro ressuscitado. Lázaro está vivo? Lázaro está vivo? Sim ou não? Lógico que não. E Ezequias está vivo? Por que Jesus curou? Por que Jesus multiplicou anos de vida para essas pessoas e elas morreram? Primeiro, porque Jesus é generoso. Segundo, que o tempo que lhe foi dado, a oportunidade que lhe foi dada de viver de novo, eles pudessem multiplicar sobre outras vidas. Depois que Lázaro foi ressuscitado, como ficou a sua casa? Leiam lá, como ficou a casa de Lázaro? Cheia, querendo saber. Talvez muitos curiosos, como que era a outra vida? Como que é estar morto? No céu eu estava dormindo. Para mim foi assim, porque Deus para mim é como um dia, ou como dias. Para ele tudo já foi, tudo já aconteceu. Sei que as pessoas ficavam curiosas e ouviam sobre Jesus. Deus quer multiplicar na sua vida, para você ser canal de bênção, para multiplicar sobre outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Cadê os multiplicadores? Quero dizer para você, você não vai sair. Se coloque de pé com Jesus. Você não vai sair daqui, porque você pode deitar com escassez na sua casa. Esse mês nós até antecipamos a entrega das cestas aqui, porque algumas famílias estavam precisando. É Deus multiplicando. Você pode até não estar, você pode até estar com escassez na sua casa de alimento, mas se você crer, se você tomar posse dessa palavra, não do que eu falei, mas daquilo que está escrito aqui, era 5 pãezinhos e 2 peixes, impossível para o homem, mas alimentou aproximadamente 20.000 pessoas. Se você entrou aqui com escassez, se na sua casa está escassez, creia que a multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Para quê? Primeiro, saciar a sua necessidade, e segundo, você multiplicar isso sobre a vida de outras pessoas. Você entrou aqui sem coragem, você entrou aqui preocupado porque o tempo você não consegue administrar. Deus vai multiplicar o tempo sobre a sua vida. Agora eu vou ter meu dia, vai ser 48 horas? Não, você vai viver 24 horas igual aos outros, mas essas 24 horas, você vai fazer muito e muito mais em nome de Jesus. Vai sobrar tempo até para passear. Você crê? Então dá uma glória a Deus, vai. Eu tomo posse disso também, que eu estou precisando. Eu faço isso de novo. Quando eu vejo, parece que eu fiz tanta coisa, olha. Não foi tanto. Tem um meu olho lá, mas não foi tanto. Mas eu creio que Deus vai multiplicar a minha vida em nome de Jesus. E multiplicar não quer dizer que você tem que trabalhar muito mais, não. Vou fechar. Isso já gostei do Senhor. Verdade. Mas multiplicar não quer dizer que você vai trabalhar muito mais, você vai escravizar, não.
da série Milagres da Multiplicação do Deus Provedor. Feche os olhos. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Senhor Jesus,